Me fizeram essa pergunta semana passada. Falaram, putz, eu preciso de um coprodutor pra estar no digital? Porque a gente fala bastante sobre isso. E aí eu falei, olha, precisar de fato... Não, né? Não. Se ele quiser, ele faz tudo sozinho Exato. também. Só que é uma complicação absoluta. Porque você tem que produzir conteúdo, você tem que entender qual é o curso, tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que fazer tráfego, o que não é fácil, aprender gestão de tráfego. Eu falo também que num relacionamento é importante você ter, em vários momentos desse relacionamento, alinhamento de expectativas. Porque a frustração durante esse processo ou durante um relacionamento é o que culmina na rescisão do contrato, na separação. Sim. Por quê? Porque você não alinhou a expectativa ali, você ficou esperando que ele fizesse tal ação, tal atitude, e ele não toma, mas você também não clarificou o que você esperava, e aí ele foi fazendo aquilo que ele estava fazendo desde o início. Exato. Você esperava mais, que ele fizesse mais, mas também não deixou claro a relação ali. Então, é importante que vocês alinhem ao longo desse relacionamento as expectativas de cada um. Então é muito importante você ter exatamente quais são as responsabilidades de cada um, para saber exatamente no que cada um tá falhando e se isso é referente à falha dele. Por isso que é muito importante algo, e coprodutores, façam. É muito importante um debriefing detalhado de cada ação de venda. Está começando mais um Venda Assim. Quer vender mais? Quer vender melhor? Quer vender pela internet? Venda Assim. E como sempre, o nosso convidado ilustre, que não é mais convidado, é da casa, tem cadeira cativa, Sandro Filho. E aí, galera, tudo bem? Fico muito feliz por estar aqui, né? Obviamente, já tem alguns episódios. Já tem vários, tem uma série toda aí com você. E tem muito pela frente ainda. Tem bastante episódios para falar sobre marketing digital, sobre estratégias e tudo que pode ajudar você a vender mais pela internet. Exatamente. E o que nós vamos falar hoje? Maravilha, um dos pontos de venda hoje que a gente entende, a gente já falou bastante, marketing digital é um negócio que nunca para. E não apenas venda do produto em si, mas tem um outro ponto, que é mais relacionado a quem está nos bastidores, que são os coprodutores. A gente já conversou sobre coprodução, estrategista aqui no Venda Sim, nessa temporada, você pode ver o episódio. E a gente fala sobre os coprodutores. Estrategistas são pessoas que atuam no projeto, no bastidor do projeto, então é a pessoa que faz a estratégia, a produção de conteúdo também, copy, acompanhamento das vendas, enquanto o expert, que é o cara fora dos bastidores, a pessoa do palco, é a pessoa que comanda o conteúdo. Falando aí, como a gente costuma fazer aqui nos episódios, a palavra, né, coprodutor, olha só, coprodutor, copiloto. Coprodutor é uma palavra que também remete a isso, né? O produtor é a pessoa, é o especialista, que ele produz os conteúdos, e o coprodutor é quem vai ajudar a construir tudo isso, produzir tudo isso para poder vender. Exatamente, tá certo? Tá certíssimo nesse caso. E outro nome dado ao coprodutor é o estrategista, né? Estrategista. Que é a mesma coisa, a maioria dos estrategistas tem essa coprodução junto, mas é porque é mais focado realmente na estratégia, mas no coprodução pode ter tudo. Então, quando a gente fala sobre o coprodutor ou estrategista, a gente também pode olhar de forma como a agência. Então, o coprodutor geralmente é o e-urgência, que é a pessoa que faz tudo, mas ela concentra-se nela, o processo. Ela faz tudo, copy, faz design, faz tudo. Não necessariamente ela, mas pelo menos ela coordena tudo isso. E eu vou falar sobre isso. Ou, propriamente, uma agência, que daí já é um patamar um pouco acima. São pessoas que já atendem um pouco mais de clientes, já tem uma preocupação alta, com marca, uma preocupação com apresentação, mais profissional. Ou não quer dizer que o estrategista não tenha, mas é muito difícil uma pessoa, ou urgência, ter todas essas habilidades e fazer muito bem. Ou ele é estrategista, ou ele é designer, ou ele é copy, mas tem gente que consegue, tem gente que faz muito bem. Não estou dizendo aqui para generalizar. Eu vou dar um exemplo real, que sou eu, por exemplo. Eu sou uma urgência, né? Então, eu sendo urgência, eu sou o estrategista, mas eu coordeno o restante. Então, por exemplo, eu tenho, se você contratar meu serviço, por exemplo, eu como estrategista, eu tenho gestão de tráfego, eu tenho copywriter, eu tenho designer, eu tenho web designer, eu tenho estúdio, só que não sou eu que tenho tudo isso.
entendeu? Eu só coordeno e comando essas pessoas. Então, é por demanda. Então, porque beleza, desse cara eu vou precisar do web designer, etc. Então, eu já aciono meu contato, no estilo mais freela. Entendeu? A questão da urgência é essa. O estúdio, por exemplo, vai pagar a taxa da Quadricast, já está envolto no processo do trabalho. Agora, uma agência, ela meio que já tem tudo isso dela mesma. Ela tem o próprio estúdio, ela tem o próprio tráfego, ela tem os carinhas CLT dela. Entendeu? Essa é uma questão. Então, eu não faço essas coisas. Quem faz é o pessoal que trabalha para mim, mas via demanda. Chegou um cliente, eu falo, olha, é assim que funciona. Eu já tenho um contato pessoal, eu já trabalho com eles. Ou seja, o infoprodutor, na verdade, ele tem contato só com você, praticamente. E você cuida de tudo. Exato. Ele não precisa descentralizar e falar com o copy, falar com o designer, falar com o gestor de tráfego, ele fala só com você e você exatamente cuida da galera. Só que eu, como agência, eu cuido da galera individualmente nesse caso e acompanho o projeto pro expert. Quanto se ele contrata a agência em si, você pode ter o principal pessoa da agência que vai falar com ele, vai fazer as reuniões com atendimento, no caso. Pode ser ou nem, o mesmo pode ser estrategista. Até o dono, né? O estrategista. Mas depois, o tráfego vai falar com o gestor, vai falar com o funcionário lá. A gente já é um processo um pouco maior, uma empresa maior. Porque atende mais clientes, já tem muito fluxo rodando. Geralmente ela constrói essa... Ou seja, ele acelera tudo para o infoprodutor. Tudo, né? Ele dá uma assistência completa para que ele agilize todos os processos, escale, produza mais cursos, ele tenha tempo para poder pensar nos conteúdos dele e você praticamente é o empresário dele. De certa forma é isso mesmo. Me fizeram essa pergunta semana passada, falaram, putz, eu preciso de um coprodutor para estar no digital? Porque a gente fala bastante sobre isso. E aí eu falei, olha... Precisar, de fato... Não, né? Não. Se ele quiser, ele faz tudo sozinho também. Só que é uma complicação absoluta. Porque você tem que produzir conteúdo, você tem que entender qual é o curso, você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que fazer tráfego, o que não é fácil, aprender gestão de tráfego. A gente teve gestor de tráfego aqui, procure o vídeo, é muito bom. E mostra como é difícil, não é difícil o tráfego em si, tráfego pago. Eu mesmo, quando comecei, eu fazia meu próprio tráfego. Mas muda muito as coisas, você tem que acompanhar, é muito, muito difícil. Então é mais fácil ter alguém especializado em tráfego e eu sei estratégia, eu sou especializado em estratégia. Por isso que a gente citou aí alguns pilares, né? Então, gestão de tráfego é uma delas, a gente tem o design né, de todas as peças, a parte bonita que vai embalar todos os seus conteúdos, a gente tem o copy que vai fazer a redação ser convincente, ser uma redação que converte. Você vai ter também o social media, que vai publicar ali todos os seus posts, vai colocar nos formatos corretos, vai fazer a programação. Que mais que tem aí? Tem videomaker, tem um videomaker para produzir os conteúdos, para gravar ali em vídeo, fazer as edições todas. O web designer, que vai fazer as landing pages, vai publicar as landing pages, vai fazer os links, vai fazer a coisa acontecer ali com as plataformas como Eduz, Hotmart. Nós falamos de 5, quase 6, uma equipe de 6 pessoas. Por aí mesmo. Mais ou menos. 6 pessoas. Olha que legal. Esses pilares que você apontou, geralmente a gente coloca tanto nas apresentações de agência, até agência, esses 6 pilares, essas 6 pessoas. E essas 6 pessoas é um ponto muito importante porque é o que garante a precificação do serviço também. E aí entra um negócio que eu queria chegar. O coprodutor, muitos coprodutores que eu conheço, tem equipe, etc., fazem de 2 maneiras. Cobram só a coprodução, que é a porcentagem do negócio. Então, se chama coprodução, até quando você for na plataforma, você vai ver que tem ali uma taxa coprodutores e parceiros, e você pode colocar a porcentagem referente. O coprodutor, ele pega uma porcentagem dos lucros do produto em que ele se envolveu, tá? É o que eu acho ético, inclusive. É os produtos ao qual eu me envolvi no processo, tanto de criação, tanto de estratégia, tanto de divulgação. Então, eu me envolvi nesse projeto, eu tenho porcentagem desse projeto. Ele é quase um sócio desse projeto. Sim, quase um sócio. Vai de 30% a 50%. Dependendo do envolvimento dele. Dependendo do envolvimento, dependendo do que pegou, um monte de coisa. Do risco. Do risco. Ou até, já vi até de 70%, mas aí a pessoa... É um processo um pouco diferente, ela acaba investindo bastante, mais acima dessa pessoa. Mas independente. Às vezes ela pega só a porcentagem, ou tem o que a gente chama de setup, que é o custo de implementação mais a porcentagem. O que acontece na diferença desses dois? Tem gente que é super contra a setup, tem gente que é super contra a porcentagem só.
Tem sempre alguém contra alguma coisa. Exato. Eu vou abordar esses assuntos porque é muito importante, porque a gente tem pessoas grandes do digital que são muito fortes em falar, não, tem que ter setup, e tem outras pessoas que falam, que mané setup? Tem nada. Bom, explica o setup, então. Vamos lá. O setup, o setup é o custo de implementação. Ele é referente ao trabalho de início de projeto que o coprodutor tem. Então, que nem eu te falei, eu tenho o estúdio, eu não tenho, mas... Tudo que é necessário para ele poder colocar o produto dele na internet. Exato. E tudo isso são pessoas que eu pago. São pessoas que eu pago, são pessoas que trabalham muito e eu também vou trabalhar Você muito. vai dirigir essas pessoas, vai coordenar, vai ali conferir, revisar o que está sendo feito, aprovar e apresentar para o produtor e não apenas para isso, porque eu não uma sou aprovação final. Não sou só um gestor de projeto, porque eu tenho também a área de estratégia. De estratégia, então eu tenho claro. que fazer a pesquisa e identificar qual é a estratégia correta para o produto e aplicar ela no produto. Isso também é muito custo envolvido no que eu tenho de know-how. Pô, vê a quantidade de evento, curso, mentoria que eu fui. Por isso que você colocou. Você tem que ter uma noção de todos esses pilares que a gente comentou para poder coordenar e montar uma estratégia que vai envolver todas essas áreas e que vai ser eficaz, que vai proporcionar resultado e que vai correr menos riscos, claro. Exatamente. Então eu te pergunto, se eu entregar tudo isso, se a pessoa pega o processo completo, por exemplo, nem que fosse isso, não, vou até tirar o processo completo, se for só eu de estrategista, acompanhando o produto até lançar, são o quê? 3 meses de alta produção no produto, no conteúdo. Você acha justo eu trabalhar esses 3 meses sem receber nada por esse valor, entendeu? Digamos que, lançou o produto, fez ele os 50% referente ao lucro do que foi visto, acabou o contrato, eu não ganho mais nada, né? Acabou o contrato, se a pessoa não renovar, eu não tenho mais direito nenhum sobre o produto. Porque o produto, a visão do produto, o expert, a marca, é tudo da outra pessoa, né? Eu não tenho como ir embora quebrando. Não sei que no contrato esteja explícito, que aí entra o ponto de 70%, por exemplo, é que o produto é da agência. Aí a pessoa acaba, ela vai ter que criar outra coisa, fazer outro Instagram, tanto faz. Mas isso é altamente raro. Porque você contrata o expert para o expert ter a sua própria visão e o reconhecimento naquilo tudo. Então, eu não acho justo o trabalho do estrategista não ser remunerado nesse início, nessa implantação. Exato. E ainda mais se usar os serviços. Ainda mais se usar tráfego, ainda mais se usar estúdio, ainda mais se usar web designer. Tudo isso porque eu pago esse pessoal. Eu tenho que tirar isso de algum lugar, entendeu? E aí, geralmente, esse processo, se não feito por mim, é feito pelo próprio expert, onde ele vai ter que pagar essas pessoas. Então já está incluso, é como um pacote de serviços. Ou seja, essa implementação ela também impacta no percentual que a pessoa vai receber, no caso o estrategista, depois que for lançado isso na internet para venda. Exato. Então você pode ter aí incluso todo esse serviço inicial de implantação e um percentual maior, ou a pessoa remunera essa implantação, esse setup, e um percentual menor depois que abrir. É mais ou menos isso, a negociação? Ou isso, de certa forma, diferença? Sim. Geralmente a implantação ela é feita num processo inicial, a pessoa paga inicialmente, ela pode ser dividida nos meses, então a pessoa se fez um contrato de 1 ano e a pessoa está pagando o setup em 12 vezes, entendeu? Tem também isso. Tem também. Setup parcela, divide para poder estruturar durante o contrato, vai ser necessário. Aí ele paga durante o contrato aquele valor. Exato. Eu já fiz muitos assim, inclusive, que ele paga durante o contrato inteiro. Então, por exemplo, 15 mil, são 12 meses, paga 12 de 1.500. Entendi. Entendeu? Facilita para ele, a hora que começa a vender, ele rentabiliza, que pode até, inclusive, pagar essa própria parcela que ele firmou com você. Totalmente. E aí entra o projeto da coprodução, porque daí durante o processo que ele está pagando, ainda tem os lucros caindo do faturamento do produto, que o estrategista vai receber. Então, ele recebe o setup mais a coprodução, entendeu? Sim. Se for só o setup, aí não é um setup, de fato. É parcialmente uma consultoria ou um serviço. Não tem um projeto de coprodução. O que tá ok também, se quisesse para fazer. Faz ali assim, ó, eu trabalho em 12 meses, eu faço a consultoria aqui e ajudo na estruturação do projeto, você paga tanto e só. Já acerta um valor fixo, você ajuda o cara e tchau. Exatamente. Ele se vira depois da sua consultoria sozinho. Exatamente. Mas ou com a equipe, ele se vira com o time, com as produções todas. Legal. Então a pessoa ela faz esse processo por causa disso. Então ela paga o setup e faz participando do projeto. E agora o pessoal que fala que é contra, aí eu entendo um pouco, por causa do seguinte. Se eu pego alguém que quer ser expert, ou já é um expert, mas é iniciante, tem que mexer em muita coisa no produto,
e eu ofereço o meu trabalho de coprodução, de estratégia, de tráfego, tudo só na porcentagem, é um risco muito alto. Existe um risco alto, porque a gente sabe que depende muito do expert também, a continuação do trabalho. Depende do que ele faz no Instagram, depende da produção, depende até da didática dele. Sim, depende. Coisa que a gente não está envolvido nisso. Você nunca vai ter uma certeza de que aquele conteúdo vai ser um sucesso. Exato. Eu vou dar um exemplo interessante. Eu já fechei um cliente muito bom. E ele tinha um setup legal, ele tava pagando setup. Aí a gente fez o projeto, tudo. Quando foi lançar, tava tudo certo. Pegamos um monte de gente, 16 mil pessoas estavam inscritas. Bastante. Quando foi fazer tudo, o Instagram derrubou a conta dele. Nossa. A conta de quase 3 milhões de pessoas. O Instagram derrubou, sem mais nem menos, derrubou total. Aí ele ficou super chateado, mas muito chateado mesmo. Eu entendo, ficou super chateado. Dá uma apagada aí, né? Então, ficou desmotiva total. baqueado. E aí, quando voltou, não voltou com a mesma pegada, e aí deu errado, sabe? Deu errado o projeto. Depois disso, ele ficou quase 6 meses sem aquele Instagram. Ele ficou reconstruindo um outro, que chegou a 1 milhão, inclusive, e voltaram agora o Instagram. Essa é a fragilidade que a gente tem quando usa uma plataforma que não é sua. Exato. Então, assim, o Instagram é hoje o canal e ele faz essas coisas. Esse caso não é o primeiro que eu ouço. Não, nem a pau. A própria Thaís que sentou aí falou exatamente a mesma coisa. Então, você tá lá, construiu um castelo e o Instagram vai lá e derruba. Exato. E aí você tem que começar tudo de novo, com tijolinho por tijolinho, até montar. Então, não é todo mundo que tem essa resiliência de continuar, de reconstruir, de fazer tudo de novo. Exato. Então, imagina. Muito já desiste aí. Existe um risco. Agora, imagina se eu não tivesse cobrado o setup. E ficar só na porcentagem. Imagina o tanto de trabalho que eu fiz. Não é culpa do cara, não é culpa dele. Mas é o risco que ele corre. Só deu errado, entendeu? Então, imagina se eu não tivesse cobrado o setup. Então, o setup é um ponto também de segurança. Agora, então eu acho importante para esse pessoal que está iniciando, existe um trabalho, existe um risco muito grande, o setup é interessante. Mas digamos que chega em mim um expert, falou, putz, eu conheço o seu trabalho e tal, gostei, eu quero uma outra visão de estratégia, eu ofereço 50% do meu trabalho, até 30%, vai. Mas é um negócio que recorrentemente o cara fatura 3 milhões ao ano. Se eu pego 30% disso, é o quê? 100 mil? Eu não 900 sei. mil. 900 mil. Quase 1 milhão? Não. É o louco. 30%. É verdade. Então, ó, viu a quanta grana? Então, se eu pego 30% disso e eu vou falar, putz, mas eu tenho um setup de implementação. O cara falou, meu, então eu vou em outra pessoa. Porque é um obstáculo, é uma objeção. Eu aceito gastar 15 mil com funcionários, etc., para receber os 30% do projeto dele, porque é um projeto que vale a pena. Então, eu não acho que é uma regra escrita na pedra. Tá Sim, eu acho que você tem que avaliar. Como você mesmo falou, são vários fatores que podem fazer com que eu acredite no projeto e entre como praticamente um investidor, porque você colocando esse setup, você está investindo naquele conteúdo, naquele profissional e acreditando que ele vai dar certo, que ele vai faturar e vai te retornar aquele investimento. Não deixa de ser um investimento. Não é em grana, mas é em tempo de toda a equipe envolvida. E aí o seu percentual, obviamente, é merecedor ser maior do que um percentual de quem recebeu ali uma grana para fazer o setup. Exatamente. Não, é uma questão de negociação na largada. Eu acho que isso tem que ficar claro para ambos, qual é a negociação. Se você acredita, pegou aquele profissional ali para ser o coprodutor, o estrategista dele, e investiu ou não, ou ele está investindo em você para depois te pagar um percentual menor. Então, eu acho que tudo faz parte, é uma negociação na largada. Porque se você fizer um bom negócio na largada para ambos, vocês têm uma parceria duradoura. Porque também tem muito caso que a pessoa paga o setup, põe um percentual, depois ela fatura e ela quer diminuir o percentual do coprodutor, né? Por isso você tem que ser protegido via contrato. Tem que ter ali, sei lá, durante todo o período de venda daquele infoproduto. Pô, aí é difícil você precificar. Ou é por um ano. Porque você tem alterações no produto, né? Como funciona para mim? Eu faço contrato com prazo. Então é durante 1 ano ou 6 meses, dependendo. Se for a pessoa se for uma objeção, um negócio de 1 ano, beleza, faz 6 meses, ela vai gostar do trabalho e faz uma renovação, não tem problema. Mas eu costumo fazer de 1 ano. Então, durante 1 ano, você tem o acompanhamento ao projeto e também recebe essa porcentagem durante 1 ano. Então, funciona assim. Depois de 1 ano,
Se no contrato é estabelecido que o produto é dela, já que ela pagou, né? Ela pagou o estúdio, ela fez parte do pagamento, o produto é dela, ela reconhece isso. E eu falo para ela também, falo, olha, é seu, tudo isso aqui é seu. Tô te ajudando a vender, passou um ano. Se você, infelizmente, decidir não ficar mais comigo, não tem problema nenhum. O produto é seu, você pode puxar aí. Se você aprendeu a vender, né, sozinho, fica à vontade. Ou se ela construiu uma equipe, tá? É muito normal isso. Então, deu esse um ano, a gente faz esse processo. Acabou, beleza. Cada um segue pro seu caminho. Foi legal o tempo que durou e é exatamente isso. Então, existe esse risco porque é que nem se falou, né? É custo de largada, negociação na largada. É uma negociação clara, né? Boa para ambos na largada. Exato. Antes de começar. Então, é muito importante isso. E agora sobre a porcentagem, né? Como funciona essa porcentagem? Porque eu falei que tem alguns tipos. Quando você for negociar, você que escolhe. Você que sabe a porcentagem que é exata para você. Mas existem alguns padrões que a gente vê, que é 35, 40, 50. Geralmente são esses só. Na maioria das vezes são esses percentuais. E o que difere entre eles? O 35 e 40 é referente à quantidade de trabalho que você entrega, só essa única diferença entre eles, mas não tem investimento. Geralmente, quando é 50%, o investimento também entra junto no coprodutor. Porque nesse 35 e 40 é só o faturamento que se recebe. O custo do tráfego, etc., é responsabilidade do expert. Praticamente o investimento fica meio a meio também, né? No 50-50? É. Sim, fica meio a meio. Então, no projeto de 50-50, e pode cobrar setup mais 50%, não tem problema. Contanto que explique bem o porquê tá pagando setup inicial. Aí a pessoa paga 50% no tráfego e o coprodutor também. Uhum. Então, vamos fazer um evento lançamento. Vai ter R$ 2.500 só de ferramenta e mais 7,5 de tráfego no primeiro lançamento, digamos. Dá 10 mil. 10 mil. 5 mil do coprodutor, 5 mil do expert. No de 35%, esse 10 mil é inteiro do expert. E eu trabalho dessa maneira. Geralmente. Só peguei um projeto no 50% só. E foi lá no começo e deu certo, ok, maravilha. Mas eu geralmente faço isso para poder continuar com todo o processo, pedir pro meu gestor fazer as coisas. Justo. Eu deixo assim, eu também acho justo. Pega ali o trabalho e eu não vou... E fica com 35% no lançamento ali. Exato. Eu já investi, mesmo tendo esse 35%, e isso até é uma história legal que até Caramba, Felipe alguma coisa, vou pegar o nome dele, mas ele é do pessoal do Leandro Ferrari. E ele é um baita estrategista também. Eu acho que aconteceu, o que eu vou contar agora aconteceu exatamente com ele. É 35%, eu não invisto no tráfego, não invisto em ferramentas, porém, eu vi que tá dando muito certo o tráfego e para puxar mais gente, precisava de mais dinheiro. O expert não queria dar. Beleza, eu dou então. Porque vai dar certo. Eu boto mais dinheiro, vai vir mais gente e vou ganhar mais, independente. É só fazer um cálculo geral. Tem risco de dar errado, a pessoa não comprar no dia do lançamento? Tem, mas é um risco que pela lógica, pelo que Aguiari, a gente conhece... Né? Leandro Aguiari? Leandro Aguiari o quê? O cara que você falou aí? Não, é Felipe. Ah, Felipe. Felipe Jorge, lembrei. Ah. Felipe Jorge, brabo. Porque o Aguiari tem uma história igual? Mais ou menos. Você sabe a história? Não. Só lembrei mais ou menos porque você tava contando aí, eu acho que é igual. Entendi. Não. Felipe Jorge... Mas aí o próprio infoprodutor põe o dinheiro no tráfego, porque acredita nas vendas. Coprodutor, sim. Coprodutor. Coloca o dinheiro no tráfego. Aí, se quiser, você pode fazer antes, falar. O Felipe Jorge, ele não falou. Mas ele aumenta o percentual? Então, o Felipe Jorge não falou. O Felipe Jorge só fez e pegou ali mesmo e ficou de boa. Eu, no caso, eu falei, olha, eu pelo menos pedisse esse dinheiro que eu coloquei de volta, entendeu? Ah, tá. Não, normal. Eu acho que é justo. Você botou o dinheiro, veio o retorno, paga-se aquela despesa que você colocou e aí divide. E divide conforme o percentual normal. Mas se você quiser, você pode fazer uma alteração contratual no meio do projeto. Falar, olha, acho que vai dar muito certo, vamos fazer 50-50 e eu boto mais dinheiro agora e eu cobro tudo a metade. A pessoa aceitar, beleza, não tem problema. Nada é engessado. Eu acho que é importante isso, nada é engessado. Mas tudo é protegido. Eu tive um cliente que ele falava muito assim, enquanto ele está colocando dinheiro, ele está gastando. Quando aquele dinheiro retorna, ele não foi gasto, foi investimento. Sim. Então ele sempre falava isso. Se ele estava investindo, mas não voltava, foi gasto. E acredito que realmente quando a pessoa investe é porque ela acredita que vai ter o retorno. Sim. Senão ela vai ficar só gastando, né? Agora você tem também um aspecto de autoridade, alguns investimentos que o expert teria que fazer para poder crescer em termos de audiência, que não estão ligados diretamente à venda.
E isso não tem nada a ver com o coprodutor, né? Esses investimentos institucionais, vamos chamar assim, na marca, na pessoa, na autoridade dele. Tem e não. Porque, por exemplo, o coprodutor não precisa entregar isso. Mas, geralmente, num projeto iniciante, um projeto iniciante, se cobra e faz parte do serviço do coprodutor, pelo menos para mim. Uhum. Então, quando eu falo web designer, eu coloco... Se você fizer uma reunião comigo, você vai saber. Mas eu coloco ali o projeto do web designer, estrutura completa. E o que é essa estrutura completa que ela paga? Ela paga domínio, hospedagem, a marca, a landing page institucional, mais landing page de vendas. Então tem tudo isso para a pessoa estar assim, ó... Pronta para vender. Pronta para vender. E geralmente o expert iniciante não tem nada disso. Às vezes tem da própria empresa, você pega muito empresário, e aí tem da empresa, mas ele não quer o da empresa, ele quer um dele. Então você tem o da empresa, você tem o do CEO. Do CEO ele não tem ainda, porque ele quer se especializar nisso. Então a gente faz esse processo inteiro da estrutura completa com hospedagem, domínio, e aí faz parte da marca. Mas quando você pega um expert que já está rodando, ele já tem tudo isso, então não faz parte do trabalho do coprodutor mesmo, entendeu? Normal. Entendi. E o coprodutor, ele sendo sócio e com contrato de 6 meses a 1 ano, dá muito chabu? Quando cai as vendas ou de alguma forma, durante esse período, o relacionamento como é? Dá chabu. Você tem que ter um bom relacionamento, mas o que previne de dar um chabu bem chato é contrato. Porque contrato tá combinado. Fala, olha, é uma sociedade. Quando você fala em percentual, é uma participação até relativamente alta, né? Que se você colocar um percentual de 35% num negócio, vamos levar para o mercado imobiliário, por exemplo, que movimenta... O cara vende um apartamento de 500 mil, 1 milhão. Pega 6%. Ele pega 6% no máximo. Que é o... No máximo. Não é o mínimo. Não, é o máximo. Ô, louco. É o máximo 6%. Muitas imobiliárias, muitos proprietários negociam esse percentual para menos. Então, 4%, 5%... Eu achei que o piso por lei era 6%, não era? 6% é o máximo. Caraca. Deveria, mas não é o máximo. Agora, você pega nesse mercado de marketing digital, quando você fala 35%, muita gente se assusta. Sim. Muita gente fala assim, 35%, então você realmente é sócio. E acho que numa relação de sócio, mesmo com um contrato bem redigido, com as cláusulas ali bem preventivas, você durante o contrato começa a ganhar dinheiro, é óbvio que o expert, que é o dono do conteúdo, ele se sente lesado. Tô te pagando 35%, sou eu que faço, é o meu conteúdo, então eu imagino que deve ter muita treta. Sim. O marketing é um pouco diferente, né? Quando a gente olha até Shark Tank, o pessoal degladia para ganhar 10%. Porque e a gente jogando nesse O mercado de agências também, durante muitos anos, décadas, o percentual era 20%. Então. De qualquer mídia que você fizesse para o cliente, você tinha uma comissão de 20% que era recebida pelos veículos, né? Diretamente dos veículos e não do cliente. O cliente pagava 100 e o veículo pagava 20 para a agência. Isso mudou muito ao longo do tempo, onde as agências hoje não conseguem mais receber esses 20 e tem que cobrar pela criação, pela estratégia, pela mídia. Então, os mercados digitais e o mercado tradicional na publicidade, eles estão se misturando um pouco. E as agências têm esse comissionamento conforme a participação também hoje. Então, está tendo muito por performance. Sim. Então, deu performance, deu resultado, recebe lá um valor maior. Não deu, é o valor da mensalidade, né, do FII mensal, que a gente chama, né, no mercado de agências. E a agência no digital, ela mudou um pouco isso. Então, ela virou essa expert, coprodutora, mas como você falou no início, é uma agência. É uma agência que está trabalhando e ela está trabalhando por resultado, como já trabalhava anteriormente, comprava as mídias, fazia a estratégia, fazia a criação, publicava e aí o resultado ia todo para o bolso do cliente. Né? E os investimentos que eram feitos, a agência ficava com 20%. 20% só. 20%, Hoje não mudou, então assim, se ele tem venda, a agência fica com 30%. É justo, só que é difícil para os especialistas ou para os clientes entenderem esse percentual. Por isso que é importante a gente clarificar aqui também, para você que vai começar no ramo digital, já ficar esperto que 30% ou 35% é um percentual bom e justo para ambos. É importante você ter essa consciência, porque senão você vai achar que está caro, que está... Não é. Tem muito trabalho envolvendo.
É que uma coisa que assusta também as pessoas tradicionais nesse sentido de porcentagem é porque quando a gente olha para uma empresa, geralmente ela tem uma margem de lucro que não é extraordinária. Sim. Uma margem de 30, 35. Então, quando ela pega isso e fala, cara, por isso que se eu dou 10% já é muita coisa para alguém. Se eu dou 30 já é extraordinário, vai reduzir minha margem de lucro para 15, meu. Ela vai pensar nisso. No digital, é muito diferente. O que você tem de exponencialidade de lucro é que margem só vai até 100, né? Mas se eu falar eu esqueci, taxa de lucro, eu não lembro agora que pode passar de 100. Vai a 200, 250%. É muito diferente. Você tem muita coisa, você vai sobrar bastante grana para você. Pensando que esse 30%, os outros 70% é seu. Você vai gastar o quê? 5% em custo. Você vai gastar suas horas ali e alguns momentos ali que você vai estar ali presencialmente, então ao vivo. Ok, entendeu? Né? O resto é tudo da agência. Exatamente. Todo o trabalho para fazer a venda, para ter o resultado, é feito pela agência. Você produz o conteúdo, o produto é seu. Mas toda a estratégia, toda a divulgação, e acredito que realmente os méritos pelas conquistas também são da agência. Agora, quando fracassa, como você citou, aí, quando dá ruim, quando dá errado, então de quem é o risco também maior? É seu também, né? É então verdade. Tem que ser seu também. Pagou, fez um monte de processo ali. Se não está envolvido investimento, o risco é do expert. Por isso que é uma sociedade, né? É um casamento, e eu acredito que essas tretas ao longo desse relacionamento devem ocorrer com frequência. Um pouco. Eu conversei agora com essa semana, foi ontem, conversei agora com uma expert que tinha um coprodutor por quase 4 anos, encerrou agora em março só. E porque ela não sentia que o coprodutor estava entregando tudo que dava para entregar. Tava atrasando algumas coisas, não estava tão presente no projeto e o faturamento caía pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho, né? Tanta coisa, mas ela falou realmente pouquinho, porque ficava entre 1.200 a 1.150, sabe? É pouca coisa, mas reduz. E ela tava percebendo isso e não comparecia direito, ela ficava meio assim. Então, dava esse chabu. Fez os últimos 2 lançamentos esse ano, que foi janeiro e março, e começou a cair bem. E ele parecia que tava um pouco se lixando. Ela falou, então não dá, né? Vamos cancelar isso aí. Daí ela cancelou e foi o fim do relacionamento. Então é muito importante você ter exatamente quais são as responsabilidades de cada um, para saber exatamente no que cada um tá falhando e se isso é referente à falha dele. Por isso que é muito importante algo, e coprodutores, façam. É muito importante um debriefing detalhado de cada ação de venda. Eu falo também que num relacionamento é importante você ter, em vários momentos desse relacionamento, alinhamento de expectativas. Porque a frustração durante esse processo ou durante um relacionamento é o que culmina na rescisão do contrato, na separação. Sim. Por quê? Porque você não alinhou a expectativa ali, você ficou esperando que ele fizesse tal ação, tal atitude, e ele não toma, mas você também não clarificou o que você esperava. E aí ele foi fazendo aquilo que ele estava fazendo desde o início. Exato. Você esperava mais, que ele fizesse mais, mas também não deixou claro a relação ali. Então, é importante que vocês alinhem ao longo desse relacionamento as expectativas de cada um. Exatamente. Cada uma das partes. E eu vou dar um exemplo que foge do risco do coprodutor. O coprodutor sofre esse risco também, né? Querendo ou não. Mas quando eu estava na Eduz, o projeto da Elaine Orives, você conhece? Sim, sim. Ela tem um projeto gigantesco. E ela sempre vendeu muito. Mas teve um lançamento que seguiu o mesmo modus operandi. Mesma receita. Mesma receita. Teve o lançamento que ela fez que faturou bem menos. Tipo, coisa de 150, 200 mil a menos. E por quê? Entra um ponto necessário que é o pitch. O pitch é um negócio que tá na mão do expert. É o expert que vai fazer, é o expert que vai convencer os outros a comprar. Então é muito importante. E nesse momento do pitch, o que ela fez? Antes, ela tava dando pitch, ia direto pro pitch, mas antes de mostrar o preço de fato, ela fez uma meditação com o pessoal. Que ela nunca fez antes. Fez uma meditação, fez todo mundo fechar o olho, ela ficou quase meia hora meditando ali com todo mundo. E a gente sabe que a venda no digital é muito emocional. Então, nesse momento que a pessoa meditou, querendo ou não, ela pensa, putz, agora eu tenho boleto, como é que eu vou pagar R$2.000 no curso dela, que eu sei que esse preço, ela vai pensando, passou a meia hora de meditação, ela vai e mostra o preço, a pessoa já não tá mais no auge de compra, ela tá pensando. Esfriou. E aí, pum, caiu. Aí ela nunca mais repetiu isso.
Mas aí agora, é culpa do expert? É culpa do coprodutor ter dado errado, entendeu? Não, é culpa dela e você tem que quantificar. Então, no debriefing... São experiências também que vão ser válidas para os lançamentos futuros. Total, mas tem cliente que não enxerga isso, velho. Cliente que não enxerga e fala, eu faturei menos aqui, ó, por quê? E se você não faz um debriefing detalhado do tipo, olha... Foi isso que aconteceu, pitch, olha... Você fez isso, tem isso aqui, falando... Pode ser isso, porque às vezes a gente nem tem a certeza de que foi determinada atitude. É um ponto importante. Pode ser isso. E pra tirar o seu da reta, porque senão ele fica muito bravo com você mesmo e já encerra ali, né? Porque, querendo ou não... E eu acredito que, também falando aí dos experts, né? Com o tempo, à medida que eles vão ganhando muito dinheiro, vão ficando aí milionários, como é o caso de muitos, eles vão se transformando em verdadeiras estrelas da internet. E aí, qualquer coisinha, né? Já dá esporro, já chega junto ali, comendo o toco do coprodutor. E sendo que ele, às vezes, faz errado. Só que aí já fica mais difícil ele assumir. Eu vou dar um exemplo até sobre... Os estrelas têm dificuldade de assumir o erro. Total. E os estrelas sofrem muito... A gente sofre muito com os estrelas por causa do seguinte. O Thiago Nigro, quando começou a lançar, ele lançou na Eduz. Ele tava lançando na Eduz, ele teve o La Casa Digital, o Pablo, que teve lá também. Eu não lembro o nome do produto do Thiago, mas ele faturou pra caramba na Eduz. E a Eduz cobra 5%. Ele tinha uma taxa negociada, mas ainda assim, 5% é pouco. E aí, beleza, ele falou, pô, já tô cheio de grana, tenho que ficar dando 5% pra Eduz, nada a ver, vou criar minha própria plataforma. Foi lá, contratou, fez equipe, designer e tal. Programador. E fez a própria agência. A agência não, a plataforma. Durou pouco tempo, porque é muita coisa, é muito custo, é muito programa, é muito problema. E aí ele cancelou isso e voltou pra uma plataforma, só que eu acho que ele foi pra Hotmart, eu acho. Eu não lembro agora, mas não voltou pra Eduz. Então, que é, inclusive, uma taxa muito maior. Mas ele deve ter uma negociação boa. Sim. Mas ainda assim, é um negócio que acontece. Ele tem esse pensamento. Pô, tô ganhando 2 milhões pelo que eu faço. Tá dando 30%, pô, vou fazer sozinho. Aí percebe que tem todo esse custo, tem toda essa operação logística. Fala, prefiro ter agência e volto pra gente, geralmente. Então, para reconhecer isso, às vezes ele toma um prejuízo nas costas. Toma. Então, assim, o que a gente está colocando para você aqui são todas as situações que acontecem e que eu tenho certeza você, que vai começar com infoproduto, vai começar nesse mundo digital, é importante você ter essa assessoria, essa ajuda. Então, podemos chamar de assessoria, ajuda, suporte, estratégia. Então, você vai correr menos risco. Então, talvez você investisse isso tudo sozinho e tentasse, como o Sandro colocou no começo do papo aqui, você fosse colocar e fazer todas as funções aí sozinhos. Porque você é o dono do conteúdo, você vai lá investir o seu tempo, saiu do emprego, tem uma graninha para investir e você vai se virar sozinho. É o risco grande também de você investir todo esse tempo e dar errado e você também demorar mais para poder colocar as coisas porque não tem uma ajuda, não tem o suporte de um especialista. Então, você é o especialista no seu assunto, mas nesse assunto de estratégia, de marketing digital, tem gente que conhece mais do que você. Então, cada um na sua faz um casamento perfeito e um percentual justo, eu tenho certeza que pode dar muito melhor do que você sozinho. O Pinaza, quando veio aqui, ele falou sobre isso. Que hoje ele só pensa na coprodução em estilo de sociedade. Fala, puto, gostei muito do projeto, mas eu quero ser sócio. Ele já não pensa mais em termos de como ele era antes estrategista. Só sociedade. E aí me lembra um versículo de Eclesiastes. Eu não lembro, não vou conseguir recitá-lo perfeitamente. Mas a ideia do versículo, o conceito dele é melhor que 2 pessoas andem juntas do que sozinhas. Porque se uma cai, a outra ajuda a levantar e fala algumas outras coisas. É sobre o casamento, né? O casamento, Não sei dizer, mas pode ser também, né? Do que... Eu não sei dizer o contexto do capítulo, se ele tá falando sobre casamento ou qualquer outra parceria. Mas eu acho que isso se aplica a qualquer parceria. Qualquer parceria. Então, se você tá fazendo, não indico fazer tudo sozinho. Pelo menos procure um sócio com habilidades diferentes da sua, para vocês complementarem o produto e alguém que seja ligado no digital também, entendeu? Porque eu já tô no digital há muito tempo. E eu fiz muita coisa. Então eu sei as coisas que acontecem, sabe? Mas alguém que quer começar agora, tem muita diferença de opinião, de produto, de estratégia. Então é bom ter pelo menos 2 pessoas ali te acompanhando. Vai com parça. Vai com parça. Exato.
Então, acho que, no modo geral, é isso, né, Ed? Eu acho que a gente deu uma explanação geral aqui sobre como contratar um infoprodutor, as formas de negociação, um coprodutor. É alguém importante no seu lançamento, é alguém que vai ter uma sociedade com você, sim, vai ter uma parceria, vai ter percentual de participação e, é claro, vai trabalhar muito para o seu negócio dar certo. Exatamente. Então, se você tiver alguma dúvida do que a gente falou, que não foi explicado aqui também, fique extremamente à vontade de mandar no comentário que a gente vai responder, beleza? Eu vou lá responder, o Ed pode responder, a equipe do Venda Sim vai responder, certeza. Então é isso aí, você acompanhou aí junto comigo e com o Sandro mais um episódio aí do Venda Sim. Então não deixa de curtir, não deixa de seguir os nossos canais aí no Instagram e também ativar o sininho aí para receber as notificações para você estar sempre ligado nos episódios. Você que quer começar a vender no digital ou mesmo fora, no mundo offline, o Venda Sim está sempre trazendo conteúdos muito bacanas para você aprender e vender bem, vender mais e vender melhor. Até o próximo episódio. Valeu, Sandrinho. Até mais, galera. Até mais.